Recusei assinar a certidão de nascimento do filho do caso da minha esposa. Minha mãe e minha sogra tentaram me forçar a reconciliar, eu recusei. 3 anos depois, minha mãe me chamou para uma conversa e revelou uma notícia chocante. Dizem que a pior dor não é quando alguém morre, mas quando você descobre a verdade sobre quem realmente estava ao seu lado. Eu vivi isso no dia em que minha esposa deu à luz. Um segredo que ela acreditava que jamais viria à tona foi revelado bem ali, diante de toda a família. E aquele foi apenas o começo de uma sequência de acontecimentos que mudaram para sempre minha vida e a vida de todos ao meu redor. De pé ao lado da cama do hospital, observei minha esposa Krista embalar o recém-nascido nos braços. O rosto dela brilhava de exaustão e alegria, seu sorriso largo enquanto olhava para o pequeno embrulho envolto em um cobertor rosa macio. Minha mãe, Linda, e minha sogra, Dolores, estavam de cada lado dela, seus rostos cheios de orgulho e felicidade. Eu não havia me aproximado. Não havia estendido os braços para segurar a criança. Eu podia sentir os olhos da minha mãe sobre mim. Sua observação silenciosa era afiada apesar da alegria do momento, mas ela não disse nada. Ainda não. A porta se abriu e uma enfermeira entrou segurando uma prancheta. Sr. Davis, preciso que o senhor preencha o formulário da certidão de nascimento. Virei-me para encará-la, minha expressão calma, mas firme. Podemos preencher depois que o teste de DNA provar se eu sou o pai. A cabeça de Kristen se ergueu tão rápido que o bebê se mexeu contra seu peito. Seus olhos se arregalaram, sua boca se abriu levemente como se não pudesse acreditar no que tinha acabado de ouvir. Dolores soltou um suspiro agudo, levando a mão ao peito, enquanto minha mãe se enrijeceu ao meu lado, seu olhar alternando entre mim e Kristen. O rosto de Kristen se contorceu de raiva. Como ousa, Martin? Ela sibilou, a voz elevando-se. Está me acusando de traição? Encarei seu olhar furioso, inabalável. Não, respondi, minha voz fria e deliberada. Tenho certeza de que você traiu. E agora vou ter certeza se essa criança é realmente minha ou não. Dolores deu um passo à frente, sua expressão tensa, sua voz baixa, mas urgente. Martin, este não é o momento certo para isso, disse, com as mãos levemente erguidas como se tentasse me acalmar. Sua esposa acabou de dar à luz. E suas palavras, ela hesitou, lançando um olhar para Kristen, que já respirava com dificuldade, o rosto pálido. Suas palavras podem empurrá-la para uma depressão pós-parto. Pense no bebê. Minha mãe, Linda, não foi tão contida. Ela soltou um suspiro furioso antes de apontar um dedo trêmulo para mim. Você deveria se envergonhar, gritou. Acusar sua esposa de traição em um momento como este. É descuidado e horrível. Eu não criei você para ser tão cruel, Martin. Fiquei em silêncio, meu olhar fixo em Kristen. Sua respiração estava irregular agora, seus braços apertando o bebê como se pudesse usá-lo como escudo. Seus olhos arregalados, cheios de lágrimas, saltavam entre mim e as duas mulheres que a defendiam. Deixei as palavras pairarem no ar por um momento antes de levantar lentamente a mão, silenciando-as. Minha voz foi firme, sem traço de raiva ou hesitação. Kristen, disse, meus olhos nunca deixamos dela. Quer que eu chame seu amante, Marshall Jones? O corpo inteiro dela estremeceu como se eu tivesse lhe dado um tapa. O quê? Ela engasgou, o horror estampado no rosto. Não, eu não tenho nada a ver com ele. Assenti levemente, então alcancei o bolso. Então por quê? Continuei, puxando um pequeno pedaço de papel dobrado. Você mandou esta mensagem para ele? Desdobrei o papel com lentidão deliberada, alisando antes de ler em voz alta. Meu marido nunca deve saber sobre você e eu. Não quero ter nada a ver com você. A cor sumiu de seu rosto. A sala ficou em silêncio, exceto pelo bip do monitor. Então, de repente, ela soltou um soluço sufocado. Como você conseguiu isso? Gaguejou. Deixei o papel pender frouxamente entre meus dedos e encontrei seus olhos cheios de lágrimas. Ele me viu, respondi simplesmente. Ele me enviou essa captura de tela. O corpo inteiro de Kristen tremia agora, sua respiração irregular,
os lábios trêmulos. Ela apertava o bebê com mais força, lágrimas frescas escorrendo pelo rosto. Então, quase num sussurro, quebrada e cheia de descrença, ela murmurou. Ele disse: ninguém nunca saberá. O corpo de Kristen tremia enquanto ela segurava o bebê, seus soluços sacudindo todo o corpo. As lágrimas escorriam pelo rosto, seus lábios entreabertos em choque, mas eu não a deixei se recompor. Não dei espaço para que respirasse. Então, você dormiu com ele? Perguntei friamente, minha voz cortando o ar tenso como uma lâmina. Você engravidou do filho dele. Ela soltou um gemido estrangulado, balançando a cabeça freneticamente. Mas antes que pudesse falar, minha mãe, linda, interveio, sua voz aguda, mas suplicante. Martin, pai. Nem está provado que a criança não é sua. Dolores, ainda visivelmente abalada, apressou-se em concordar, acenando vigorosamente com a cabeça. Isso, e se o bebê for seu? Você não pode simplesmente assumir o pior. Expirei devagar, sentindo o peso de meses de sofrimento silencioso pressionando contra mim. Meus punhos se fecharam antes que eu me forçasse a relaxar. Mantendo minha voz calma e medida, declarei. Eu sabia da traição dela nos últimos 4 meses. Kristen estremeceu, suas lágrimas escorrendo, seus olhos se arregalando. Você sabia? Ela sussurrou, sua voz trêmula. Ignorei-a, voltando meu olhar para minha mãe e Dolores. Eu quis que ela tivesse uma gravidez tranquila, continuei. Não queria que passasse por estresse ou depressão. Mas agora que o bebê nasceu, é hora da verdade. Inspirei profundamente antes de concluir. Se o bebê for meu, eu serei seu pai. Se não for, então não farei parte da vida dele. Dolores soltou um choro contido, mas eu não parei. Quanto a esta mulher, falei, inclinando a cabeça em direção a Kristen, que agora chorava em silêncio, terminei. Ela não será mais minha esposa. Vou lhe certificar disso. Um silêncio pesado pairou no ar. Minha mãe passou a mão pelo rosto, com uma expressão cansada, como se procurasse palavras capazes de me fazer mudar de ideia. Finalmente, ela falou, sua voz mais suave agora, quase suplicante. Martin, o bebê é inocente. Ele precisa de um pai. Uma mãe solteira não consegue criar uma criança sozinha. Ela hesitou antes de continuar, os olhos cheios de esperança desesperada. Você deveria pensar em reconciliação. Procurar um terapeuta de casais. Virei-me para minha mãe, minha voz carregada de uma raiva contida. E fazer o quê? Perguntei, meu tom afiado. Descobrir por que minha esposa me traiu? Sentar numa sala e ouvir uma terapeuta feminista me explicar como eu fui incapaz de satisfazer as necessidades da minha esposa? Por que ela virou amante de outro homem? E depois o quê? Escutar alguém me dizer que minha esposa, que engravidou de outro homem, estava certa e justificada em suas ações? E que agora eu simplesmente devo engolir isso, juntar os cacos, aceitar minha esposa como ela é e fingir que ainda a amo? Fingir que a traição reacendeu nosso amor e que nosso relacionamento está melhor do que nunca? Você quer que eu seja um corno manso? Sabe o que isso significa, mãe? Seu filho, um corno manso, criando o filho de outro homem. É isso que você quer que eu seja, mãe? Os lábios de minha mãe se entreabriram como se fosse responder, mas nenhuma palavra saiu. Dei um passo à frente, minha voz baixando, carregada de descrença amarga. Você quer que eu sofra mais? Balancei a cabeça, um riso sem humor escapando dos meus lábios. Você é realmente minha mãe? Ou me pegou num saco de lixo? A sala mergulhou em silêncio absoluto. O rosto da minha mãe empalideceu, sua boca se fechou com força. Ela não discutiu. Sabia que eu estava certo. Virei meu olhar para Dolores, que segurava o braço de Kristen como se tentasse impedir que ela se desfizesse por completo. Depois que ela tiver algo, falei, meu tom agora frio e definitivo. Por favor, leve-a com você. Eu já arrumei suas roupas e pertences. Eles serão entregues na sua casa ou onde quiser. Fiz um gesto vago antes de concluir, mas ela não entra mais na minha casa.
Kristen soltou um soluço suave, o rosto enterrado nas mãos. Mas me recusei a olhá-la. Ela não merecia minha compaixão. Voltei-me para minha mãe, que ainda não havia dito nada. Você pode fazer o que quiser, disse a ela. Não vou forçar nenhuma decisão sobre você. Sei que você e Dolores são amigas de infância, e não quero que as ações da minha esposa arruinem sua amizade. Minha voz endureceu. Eu não estou forçando nada em você, então não force nada em mim. Deixei o silêncio se instalar por um momento antes de repetir minhas palavras lentas e deliberadas. Como disse antes, se a criança for minha, eu serei o pai. Se não for, então você nunca tentará que me obrigar a manter uma relação que só me lembraria da traição da minha esposa. Dito isso, virei-me e saí do quarto. Quando alcancei a porta, vi de relance a enfermeira que estivera ali o tempo todo, testemunhando em silêncio o caos que se desenrolava. Nossos olhares se cruzaram. Por um breve momento, eu vi um olhar de simpatia. Naquela noite, sentado em minha casa agora mais vazia, meu telefone vibrou. Era minha mãe. Suspirei, já sabendo sobre o que era aquela ligação. Hesitei por um momento antes de atender. A voz dela estava suave, mas firme. Filho, eu não aprovo o que Kristen fez, começou. Mas neste momento, ela precisa tanto de mim quanto de Dolores. Estou na casa dela, e vou ficar aqui ajudando as duas. Cerrei o maxilar, esfregando a têmpora. É claro que ela estaria lá. Eu já esperava isso, mas não tornava mais fácil de ouvir. Eu a tratei como uma filha desde que nasceu, minha mãe continuou. Simplesmente não consigo desligar esse sentimento. Ela fez uma pausa, como se estivesse debatendo suas próximas palavras, depois suspirou. Agora, eu não sei se a criança é sua, mas eu rezaria a Deus para que fosse. Rezaria para que vocês dois encontrassem uma forma de salvar este casamento. Aquilo foi o limite. Meu aperto no telefone se firmou quando a interrompi. Mãe, o casamento acabou, disse, minha voz firme, sem espaço para debate. Mesmo que a criança seja minha, terminei com ela. Agora chega. Pare de insistir nisso. Martin. Ela tentou, mas eu não deixei terminar. Se quiser continuar insistindo, então considere seu filho morto. Fui claro? Silêncio. Então um suspiro quieto e resignado. Eu entendi, murmurou. Encerrei a ligação sem mais uma palavra. 2 dias depois, garanti que minhas ações falassem mais alto do que qualquer palavra poderia. Meu advogado entregou a Kristen os papéis do divórcio. Quaisquer ilusões que ela tivesse sobre consertar as coisas foram destruídas naquele momento. Eu já havia cancelado todos os cartões de crédito dela. A conta conjunta foi esvaziada. Peguei a minha parte e deixei a dela. Os investimentos ficaram congelados até o divórcio e a divisão dos bens. Naquela tarde, meu telefone tocou novamente. Olhei para a tela, minha mãe. Soltei o ar com força, já me preparando para outra lição de moral. No momento em que atendi, ela não perdeu tempo. Sua voz estava cheia de desapontamento, quase trêmula. Você não deveria ter feito isso, disse. Ela ainda não está totalmente recuperada, e você a submeteu a isso. Tenho vergonha de você, Martin. Nunca poderia imaginar que você seria tão sem coração. Fechei os olhos, pressionando os dedos contra a ponte do nariz. Minha paciência estava por um fio. Sem coração? Repeti, minha voz baixa, mas carregada de fúria contida. Onde estava o coração dela quando abria as pernas para aquele homem? Ela estava pensando com o coração nessa hora? Silêncio. Continuei, minha voz ficando mais afiada a cada palavra. Ela estava pensando no casamento? Estava pensando no marido quando decidiu me trair? Deixei as perguntas pairarem no ar, dando-lhe um momento para absorvê-las. Você sabe a resposta, mãe. Então pare de me culpar pelas ações dela. Eu só estou respondendo na mesma medida. Ainda assim, ela não disse nada. Eu podia ouvir sua respiração do outro lado da linha. Mas ela não tinha argumento. Pare de me culpar,
continuei, meu tom agora frio e definitivo, antes que eu comece a responsabilizá-la pelas suas próprias ações. E, com isso, encerrei a ligação, jogando meu telefone no sofá. 3 dias depois, os resultados do DNA chegaram. Minhas mãos tremiam levemente enquanto eu abria o envelope, embora já soubesse o que encontraria dentro. Não é o pai. Esperei devagar, encarando o papel por um longo momento, sentindo uma estranha mistura de emoções. Não havia alívio, apenas a sensação de finalização. Quaisquer dúvidas persistentes, qualquer pequena parte de mim que tivesse se perguntado se estava sendo duro demais, desapareceram num instante. Dobrei o papel cuidadosamente, deslizei-o de volta para dentro do envelope e peguei minhas chaves. Então dirigi até a casa de Dolores. Cheguei em cerca de 30 minutos. Ao sair do carro, respirei fundo, me preparando. Esse momento mudaria tudo. Não apenas para mim, mas para todos os envolvidos. Bati a porta e, em poucos segundos, ela se abriu. Kristen estava lá. Seu rosto se iluminou com alívio, esperança e algo mais. Confiança. Você veio até mim, disse suavemente, a voz cheia de emoção. Eu sabia que me amava o suficiente para reconsiderar. Ela deu um pequeno sorriso, quase vitorioso. Eu estava dizendo para a mamãe que você voltaria para mim. Sei que você não consegue viver sem mim. Ela deu um passo à frente, braços estendidos, como se esperasse que eu a puxasse para um abraço. Levantei a mão, interrompendo seu movimento. Pare com esse drama, falei, meu tom firme e inabalável. Onde está sua mãe? Vim para falar com ela. Vá chamá-la. O brilho esperançoso em seus olhos vacilou e então desapareceu por completo. Seu sorriso desmoronou, e ela deu um passo hesitante para trás. Pela primeira vez, parecia insegura. Ah, murmurou. Hesitou, depois se afastou da porta. Entre. Entrei, meus passos ecoando levemente na casa silenciosa. Um momento depois, Dolores surgiu do corredor, mas não estava sozinha. Minha mãe caminhava ao lado dela, embalando o bebê nos braços. Os olhos da minha mãe se iluminaram ao me ver, seu rosto cheio de esperança desesperada. Ela andou em minha direção, balançando o bebê com delicadeza. Veja, disse, sorrindo. O bebê tem seus olhos. É a sua cara. Ela deu mais um passo à frente. Vamos, segure uma vez, e eu lhe garanto que vai esquecer tudo. Vocês serão uma família feliz de novo. Dei um passo para trás. Mãe, pare, falei, minha voz firme, minha paciência já desgastada. Não insista. Ela congelou, olhando para mim com confusão e tristeza. Eu disse para parar de tentar forçar as coisas, continuei, minha voz agora gelada. Então, sem dizer mais nada, alcancei o bolso, puxei o envelope e o entreguei a Dolores. Por favor, leia em voz alta, pedi, certificando-me de manter minha voz firme para que todos na sala ouvissem. Dolores pegou o papel de minhas mãos com os dedos trêmulos. Seus olhos percorreram as palavras, seus lábios se entreabriram levemente enquanto lia em voz alta, sua voz oca. Amostra, chances de paternidade, 0%. Você não é o pai. Ela soltou o ar com força, como se a verdade tivesse atingido fisicamente, e então se afundou numa cadeira, pressionando a mão contra a testa. O silêncio tomou conta da sala como uma névoa espessa, sufocante, inescapável. Minha mãe, ainda embalando o bebê, pegou o papel em seguida. Ela o encarou por um longo momento, seus lábios se movendo sem emitir som enquanto lia as palavras para si mesma. Então, quase em câmera lenta, ela também se deixou cair em uma cadeira. Oh, não, sussurrou, sua voz quebrada. Deixei o silêncio permanecer por alguns segundos, permitindo que o peso da verdade se instalasse sobre elas. Então, falei, eu com frio, sem nenhum resquício de paciência. Eu vim aqui apenas para dizer a vocês duas que parassem de me pressionar em relação a essa criança. Agora vocês têm a prova. Meu olhar percorreu a sala, minha mãe ainda segurando o bebê, Dolores agarrando a cabeça em descrença. Como disse antes, já que esse bebê não é meu, não farei parte da vida dele.
fixando nela um olhar que carregava todo o cansaço e a amargura que eu sentia. Espero que esteja satisfeita agora, falei. Minha voz carregava o peso da decisão final. Mesmo que fosse, já não me importo. Essa criança não é seu neto. Sua chamada filha querida tirou isso de você. Fiz um gesto em direção a Kristen, que permanecia imóvel, lágrimas escorrendo pelo rosto. Nunca, jamais tente me forçar a ser pai dessa criança. Virei-me, meus pés já se movendo em direção à porta. Eu havia terminado ali. Mas, justo quando minha mão alcançou a maçaneta, a voz da minha mãe cortou o silêncio. Martin, espere. Parei, mas não me virei. Ouvi-a levantar-se da cadeira. Seus passos, lentos mas deliberados. Então sua voz, agora mais baixa, preencheu o espaço entre nós. Me leve para casa. Virei-me a tempo de vê-la entregando o bebê de volta para Kristen, cujo rosto desmoronou ao apertar a criança contra o peito. Minha mãe então se voltou para Dolores, o peso de sua decisão claro em sua postura. Me desculpe, disse, sua voz carregada de arrependimento. Eu tinha esperanças, mesmo contra toda a lógica, de que essa criança fosse meu neto, mas ela destruiu todas as minhas esperanças. Ela fez uma pausa, olhando entre Dolores e Kristen. Você é minha melhor amiga e sempre será. Eu entendo que agora você precisa estar com sua filha, mas eu também preciso estar com meu filho. Dolores se levantou, caminhando lentamente em direção à minha mãe. Não havia raiva, nem ressentimento em seu rosto, apenas compreensão. Ela abriu os braços, e minha mãe se deixou acolher no abraço. Sempre fiel, sussurrou Dolores. Minha mãe respondeu. Sempre fiel, irmã. Minha mãe saiu à frente, sua postura rígida, porém determinada. Não olhou para trás ao entrar no carro, acomodando-se no banco do passageiro sem dizer uma palavra. Segui logo depois, fechando a porta atrás de mim antes de ligar o motor. A viagem foi silenciosa. Eu podia sentir ela se remexendo levemente no banco, lançando olhares ocasionais para mim, mas não disse nada, e eu também não perguntei. Quando chegamos à casa dela, ela saiu primeiro e entrou, deixando a porta aberta para mim. Hesitei por um segundo antes de segui-la. Ao entrar, o cheiro familiar de casa me envolveu. Café, livros antigos e o leve aroma de lavanda das velas que ela sempre mantinha na sala. Sem dizer nada, ela foi para a cozinha. Ouvi o som de armários sendo abertos e fechados, o tilintar suave de uma colher contra uma caneca. Alguns minutos depois, ela voltou, colocando uma xícara de café à minha frente. Ela havia adicionado chocolate, exatamente como eu gostava. Envolvi minhas mãos na caneca quente, encarando o líquido escuro dentro dela, minha garganta apertando. Ela se sentou ao meu lado, soltando um pequeno suspiro. Então, após um momento, falou. Me desculpe, filho. Sua voz era suave, cheia de arrependimento. Lancei um olhar para ela, mas ela não me encarava. Olhava para as próprias mãos, os dedos traçando levemente as linhas da palma. Eu cometi um erro, continuou. Estava sendo egoísta. Eu nunca quis ver você e Kristen se separarem, mas estava errada. Me perdoe. Respirei fundo, pousando a caneca. Sabia o quanto era difícil para ela dizer aquilo. Eu sei que você e Dolores são amigas de infância, disse, minha voz baixa, mas firme. Eu sabia porque você estava apoiando o Kristen, mas foi demais para mim, mãe. Eu não tinha ninguém ao meu lado. Ninguém me apoiou. E então, sem aviso, o peso de tudo finalmente me esmagou. Meu peito se apertou e minha visão curvou. Minha respiração veio em suspiros curtos e ásperos enquanto a represa que eu havia construído nos últimos meses se rompia. Eu desmoronei. As lágrimas caíram sobre minhas mãos, meus ombros tremiam. Tentei falar, mas nada saiu. Então senti a mão dela, quente e firme, segurar a minha. Ela se aproximou, afastando meu cabelo do rosto como costumava fazer quando eu era criança. Seu toque era reconfortante, familiar. Você fez bem, sussurrou. Foi forte. Permaneceu firme no que acreditava. Não cedeu.
Nenhuma vez. Mesmo quando eu apoiava Kristen, você não se quebrou. Ela apertou minha mão, sua voz carregada de algo que eu não ouvia há muito tempo. Tenho orgulho de você, filho. As palavras da minha mãe ainda ecoavam em minha mente. Seu pedido de desculpas, seu orgulho em mim, a forma como finalmente havia escolhido ficar ao meu lado. Mas algo mais chamou minha atenção. Algo inesperado. Sempre fiel, falei, olhando para ela. Você disse isso quando abraçou Dolores. O que significa? Ela sorriu, um pequeno sorriso cúmplice, e balançou a cabeça levemente, como se afastasse uma velha lembrança. Ah, não foi nada, disse, sua voz leve de nostalgia. Nós estávamos no corpo de fuzileiros. As duas servimos na Primeira Guerra do Golfo. Éramos parte das 40.000 mulheres naquela guerra. Depois voltamos e nos aposentamos. Ela sorriu com suavidade, seu olhar distante. E então eu tive você. Pisquei, surpreso. Você nunca fala sobre isso, disse, buscando em seu rosto alguma pista. Ela riu baixinho, dando de ombros. Estávamos no apoio logístico. Nada emocionante. Mas havia algo em seu tom, algo na maneira como seus olhos se fixavam em um passado invisível que me fez pensar se havia mais na história. Seu olhar então se desviou para a fotografia moldurada do meu pai na estante, e uma suavidade tomou conta de suas feições. Seu pai foi um homem incrível, ela murmurou. Uma única lágrima escorreu por sua bochecha. Ela a enxugou rapidamente, como se recusasse a deixá-la permanecer. Então, como se tivesse se sacudido para fora daquele momento, endireitou-se, quadrou os ombros e se levantou. Vou preparar algo para você comer, disse, sua voz voltando ao tom caloroso de sempre. Assenti, apreciando o gesto. Ela se ocupou na cozinha e, pela primeira vez em muito tempo, não havia tensão entre nós. Jantamos juntos em tranquila companhia, deixando o silêncio dizer aquilo que não precisávamos colocar em palavras. Depois do jantar, me levantei, esticando levemente os braços. Obrigado, mãe, falei. Ela estendeu a mão, apertando firme a minha antes de soltar. Sempre, filho. Com isso, parti para casa. O divórcio se arrastou mais do que eu esperava. Kristen decidiu lutar contra o processo. Eu havia entrado com base em adultério. A juíza, uma mulher mais velha de olhos penetrantes e expressão fechada, parecia me analisar mais do que a Kristen. Estava claro desde o início que ela não simpatizava muito com a minha posição. Senhor Campbell, disse, sua voz carregada de desaprovação, parece que o senhor está tentando fugir das suas responsabilidades. O casamento é um compromisso, e uma criança, independentemente das circunstâncias da concepção, merece estabilidade. Mantive o rosto impassível, mas por dentro meu sangue fervia. Responsabilidade. Estabilidade. Onde estava essa preocupação quando minha esposa me traía pelas minhas costas? Felizmente, meu advogado, Ron Jerry, estava mais do que preparado. Ele se inclinou à frente, sua voz calma, porém firme. Meritíssima, disse Ron, folheando o processo à sua frente com respeito. Meu cliente não está abandonando responsabilidades. Ele apenas está se recusando a assumir responsabilidades que não lhe pertencem. Esta criança não é dele. Temos o teste de DNA para provar isso. Ele fez uma pausa e prosseguiu. E quanto ao casamento, não foi meu cliente quem quebrou os votos. A senhora Campbell manteve um caso com um colega de trabalho, Marshall Jones, e temos provas suficientes para estabelecer que não foi um erro isolado, mas uma traição contínua. Kristen se remexeu na cadeira, mas manteve a expressão cuidadosamente composta. Quando chegou sua vez de testemunhar, fez a encenação de sua vida. Eu não queria que isso acontecesse, disse, a voz tremendo na medida certa para soar convincente. Eu estava sozinho. Martin sempre viajava a trabalho, ficava semanas fora de casa. Eu me sentia como uma mulher solteira, como se não tivesse marido nenhum. Marshall estava lá. Ele me ouvia. Ele entendia o que eu estava passando. Eu sei que errei, mas não queria machucar o Martin. Cerrei o maxilar, resistindo ao impulso de
Kristen empalideceu levemente. Isso não significa que eu dormi com ele de novo. Disparou. Talvez não, concedeu Ron. Mas prova que você manteve uma relação emocional com ele mesmo sendo casada. Você afirma que cortou os laços, mas as evidências mostram o contrário. Os lábios de Kristen se comprimiram, e ela lançou um olhar para a juíza, que examinava os documentos com um franzido pensativo na testa. Mas então Kristen mudou sua estratégia. Eu estava sozinha, disse, sua voz suavizando outra vez. Eu me sentia negligenciada. Eu não fui atrás disso, meritíssima. Foi o Marshall quem me procurou. Ele me seduziu. Eu cedi porque estava fraca, porque estava sofrendo. O que eu deveria fazer quando meu próprio marido não estava presente para mim? A expressão da juíza mudou levemente. Ela assentiu com a cabeça, como se absorvesse as palavras de Kristen, como se tentasse concordar com ela. Ron se voltou para Kristen. Havia um tom em sua voz que deixava claro que ele estava prestes a desmontar o argumento dela peça por peça. Senhora Campbell, começou, seu tom suave, mas firme, eu ouvi o que disse. Seu marido estava ausente e você estava carente. Ele prolongou levemente a última palavra, deixando as implicações se assentarem. Kristen se remexeu desconfortável na cadeira. Vamos esclarecer algo, continuou ele. Você disse que Martin a negligenciava. Está correto? Kristen hesitou, seus lábios se comprimindo antes de responder. Sim, admitiu. Ron assentiu, como se já esperasse aquela resposta. Alguma vez você disse ao seu marido que o trabalho dele estava colocando pressão sobre o casamento? Alguma vez você sentou com ele e disse, Martin, isso não está funcionando. Eu preciso de mais de você? Ela não respondeu. Eu podia ver as engrenagens girando em sua mente, procurando por uma resposta que não a incriminasse ainda mais, mas não havia nada que pudesse dizer sem desmontar a teia de desculpas que havia construído. Senhora Campbell, Ron continuou, sem dar trégua. Você pintou aqui um quadro. Seu marido estava ausente e você foi deixada sozinha. Enquanto isso, o Sr. Jones estava lá, ouvindo você, confortando você, elogiando você, sendo tão incrivelmente atencioso. As palavras dele pingavam sarcasmo. Mas me diga uma coisa, seu marido não era atencioso? Kristen permaneceu em silêncio. Seu marido nunca elogiou? Ron pressionou. Ainda nada. Ele se virou para a juíza e ergueu algumas páginas impressas. Meritíssima, gostaria de chamar sua atenção para as contas de redes sociais do Sr. Campbell. Aqui vemos múltiplos registros em que ele levou sua esposa para jantar, publicou declarações sinceras sobre ela e até a surpreendeu com presentes. Isso não me parece o comportamento de um marido negligente. Ele voltou a olhar para Kristen. Então, deixe-me fazer uma pergunta bem direta, Sra. Campbell. Sua infidelidade foi culpa do seu marido? Sim ou não? Kristen cerrou o maxilar. Olhou para a juíza, depois para Ron, e então para mim. Finalmente, com uma voz baixa, murmurou. Não. Ron deixou a palavra pairar no ar por um momento antes de dar um passo à frente, sua voz se tornando mais afiada. Sabe, Sra. Campbell, disse ele, estou ouvindo você há mais de 2 horas. E em nenhum momento você assumiu responsabilidade por suas ações. Nenhuma vez admitiu sua culpa. Nenhuma vez disse que estava arrependida. Em vez disso, culpou seu marido por tudo que deu errado na sua vida. Ele fez uma pausa, os olhos fixos nela. Mas aqui está o que eu não entendo. Se Martin é um fracasso tão grande aos seus olhos, se foi tão terrível como marido, por que você está insistindo em reconciliação? Por que está tentando forçar um homem que você enganou a ser pai de uma criança que ele não ajudou a gerar, uma criança que você teve com o Sr. Jones? Ron ajustou a gravata e deu um passo em direção ao banco da juíza, com a confiança de quem sabia estar prestes a fazer um ponto irrefutável. Meritíssima, vamos analisar bem o Sr. Campbell aqui. Ele gesticulou em minha direção. Segundo sua esposa, ele é negligente, um marido patético que não se importa com os sentimentos dela. Ela afirma que ele está fugindo das responsabilidades como pai.
Resumindo, ela quer que acreditemos que ele é um fracassado. Expirei lentamente, sentindo o peso das palavras. Kristen estava rígida na cadeira, braços cruzados, os olhos oscilando entre a juíza e Ron. Agora, meritíssima, Ron prosseguiu, uma mulher deve continuar vivendo com um homem assim? Deve permanecer casada com alguém que considera um fracassado? Ou deveria estar, em vez disso, com o Sr. Jones, o homem que ela mesma afirma ser atencioso, cuidadoso e, segundo ela, o verdadeiro pai dessa criança? O maxilar de Kristen se apertou, seus dedos agarraram a borda da mesa. A sala do tribunal estava em silêncio, exceto pelo leve arranhar da caneta da taquígrafa. Gostaria de lembrar ao tribunal que ainda não foi estabelecido por DNA que o Sr. Jones é, de fato, o pai dessa criança. Estamos apenas nos baseando na palavra da Sra. Campbell. Ron deixou a frase pairar, permitindo que as implicações se firmassem. E considerando que a Sra. Campbell disse ao meu cliente que essa criança era dele, algo que foi provado ser mentira, acredito que todos podemos concordar que a palavra dela, sozinha, não é exatamente confiável. Kristen estremeceu, virando a cabeça rapidamente para Ron. Não! Disparou, sua voz ligeiramente trêmula. O Marshall é o pai. Ron se virou para ela, erguendo uma sobrancelha. Sra. Campbell, você disse a mesma coisa sobre meu cliente, e todos sabemos como isso terminou. Ele deu de ombros. Perdoe-me se eu disser que vamos precisar de mais do que apenas sua palavra desta vez. Kristen abaixou os olhos para as próprias mãos, seu rosto pálido. Mas vamos deixar isso de lado por agora, Ron continuou, sua voz suave. Vamos voltar à questão inicial. Se meu cliente é tão ruim quanto a Sra. Campbell afirma, se ele é realmente negligente, cruel e uma péssima influência, por que deveria estar envolvido na vida dessa criança? Por que ela insiste para que ele assuma o papel de pai de uma criança que não é dele? A expressão da juíza mudou, mas eu podia ver as engrenagens girando em sua mente. Ron deu um passo mais próximo ao banco, sua voz firme e controlada. Meritíssima, já estabelecemos que a Sra. Campbell traiu o marido, teve um filho com outro homem e passou este processo inteiro tentando pintar meu cliente como um marido e pai indigno. Se isso é verdade, então por que ela quer se reconciliar? Por que ela quer que um fracassado como ele assuma a responsabilidade por uma criança que não é dele? A sala do tribunal mergulhou em silêncio, todos os olhos voltados para Kristen enquanto aguardávamos sua resposta. E então, a explosão repentina dela chocou todo o tribunal. Ela se levantou bruscamente do assento, sua voz crua de desespero. Ele é o melhor marido do mundo! Ela gritou, lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu o amo e quero ele na minha vida. Meu filho não poderia ter um pai melhor do que esse homem. A sala ficou em silêncio por um momento. A mesma mulher que havia me traído, mentido para mim e me humilhado agora declarava seu amor eterno diante de todos. Era quase risível. Quase. Ron, sempre profissional, não perdeu o ritmo. Inclinou-se para frente, sua voz calma, mas cortante. Então por quê? Exigiu. Por que, Sra. Campbell? Por que traiu esse homem? Por que partiu o coração dele? O rosto de Kristen se contorceu em agonia, seu corpo inteiro tremendo. Tentou formar palavras, mas elas saíam engasgadas, quebradas. Finalmente, entre soluços, ela explodiu. Eu só estava com vontade. Eu queria ter intimidade e sentir prazer. Só isso. Um murmúrio percorreu o tribunal. Até a expressão da juíza vacilou, revelando algo, nojo, decepção, talvez ambos. Kristen desabou na cadeira, o rosto enterrado nas mãos, os ombros sacudindo violentamente. A juíza suspirou, esfregando a têmpora antes de falar. Sra. Campbell, basta. Pode se retirar. Kristen não se moveu de imediato, como se não tivesse ouvido. Então, lentamente, levantou-se e voltou mancando para o assento, o corpo tomado por soluços contidos. Sessão encerrada. Voltaremos a nos reunir em 2 semanas, anunciou a juíza, batendo o martelo contra o bloco de madeira. 2 semanas depois, eu estava de volta ao mesmo tribunal,
O mesmo banco de madeira pesado sob mim, o mesmo burburinho entediante de vozes preenchendo o ar. Mas, dessa vez, não houve explosões dramáticas, nem súplicas ou lágrimas. Apenas uma frieza final que se instalou no meu peito como uma pedra. A juíza lançou um olhar para ambos os advogados antes de se voltar para mim. Seu olhar era firme, sua voz decidida. Sr. Martin Campbell, o senhor deseja reconciliar-se com sua esposa? Respirei fundo, deixando a pergunta se assentar. Lancei um olhar para Kristen, que permanecia imóvel ao lado de sua advogada, os olhos vermelhos, mais secos. Uma parte de mim gostaria de sentir algo, raiva, arrependimento, até pena, mas não restava nada. Não, meritíssima, minha voz foi firme, inabalável. A juíza assentiu uma única vez e ergueu o martelo. Então este tribunal decreta que o casamento está dissolvido. Os bens comuns deverão ser divididos igualmente, 50% para cada parte. O estalo seco do martelo ecoou pela sala. Assim, estava terminado. Para mim. Mas eu estava enganado. Estava terminado para mim. Não para Kristen. Sair da casa foi mais fácil do que pensei. Eu já não tinha apego nenhum àquele lugar. Ele havia se tornado apenas paredes que guardavam memórias das quais eu queria me livrar. Vendi sem hesitação e me mudei para um apartamento menor, próximo ao meu trabalho. Não era muito, mas era suficiente. Um recomeço, ou pelo menos o mais próximo disso. Algumas semanas depois de eu me estabelecer, minha mãe me ligou. Sua voz suave e hesitante, quase cuidadosa nas palavras. Martin, só queria que você soubesse que vou ajudar a Dolores com o bebê. A Kristen, ela não está bem. Foi diagnosticada com depressão e está fazendo terapia. Recostei-me no sofá, passando a mão pelo rosto. Uma parte de mim sentiu algo. Talvez pena. Mas não o suficiente para me fazer esquecer tudo o que ela havia feito. Eu não era sem coração, mas também não me afogaria em culpa por ela. Tudo bem, respondi simplesmente. Você não está chateado? Ela perguntou com cautela. Balancei a cabeça, mesmo sabendo que ela não podia me ver. Não, mãe. Está tudo certo. O bebê é inocente nisso tudo. Se a Dolores precisa de ajuda e você quer ajudá-la, não vou impedir. Houve uma pausa antes de ela falar de novo. Você já pensou no Marshall? No que ele fez? Soltei o ar devagar, já sabendo onde ela queria chegar. Mãe, vamos deixar algo claro. Não foi o Marshall que arruinou meu casamento. Foi a Kristen. Ela quem decidiu trair. Ela não foi forçada. Ela fez essa escolha por conta própria. Eu sei, admitiu ela. Mas isso não te deixa com raiva? Esse homem também teve parte nisso. Claro que sim, respondi, minha voz calma, mas firme. Não vou mentir e dizer que não tive pensamentos violentos com ele no começo. Mas eu não ia destruir minha vida por causa disso. Não ia sujar minhas mãos por um homem que não vale nada. Então você simplesmente deixou pra lá? Um pequeno sorriso surgiu em meus lábios. Não exatamente. Mandei os detalhes do meu divórcio para a empresa dele. Eles não ficaram nada felizes em empregar um homem que dormia com uma colega de trabalho casada. Ele foi demitido. Minha mãe ficou em silêncio por um momento antes de soltar uma risada curta. Está certo, suponho que isso seja melhor do que quebrar o nariz dele. Muito mais limpo também, respondi, dando de ombros. E foi a última vez que falamos sobre Marshall Jones. 3 anos se passaram. A vida seguiu como sempre segue. Mantive-me ocupado com o trabalho, reconstruindo lentamente minha confiança, minha rotina, meu senso de identidade. Saía para alguns encontros ocasionais, mas nada sério. A ideia de compromisso, de voltar a confiar em alguém, parecia uma tarefa impossível. Toda vez que começava a me aproximar de alguém, recuava, me afastando antes que as coisas ficassem complicadas. Eu não estava amargurado. Eu não estava quebrado. Mas também não estava pronto. Era uma noite tranquila.
Eu tinha acabado de terminar o jantar e estava considerando se pegava uma bebida quando meu telefone tocou. Olhei para a tela. Dolores. Isso era inesperado. Hesitei por um segundo antes de atender. Alô? Ela não perdeu tempo. Martim, encontre-me na minha casa. Precisamos conversar. Seu tom era firme, sem espaço para discussão. Suspirei, já sentindo o peso de qualquer que fosse a conversa que me esperava. Dolores, eu não acho que... Não é sobre a Kristen, interrompeu, como se tivesse previsto minha relutância. É outra coisa. Isso não me deixou mais tranquilo. Eu não estava com humor para surpresas, especialmente vindas de alguém ainda ligado ao meu passado. Dolores, eu realmente não vejo. Antes que eu terminasse, ouvi outra voz ao fundo. Martim, venha nos encontrar, disse minha mãe. Sua voz era gentil, mas carregava uma firmeza incontornável. Eu também estou aqui. Soltei o ar com força, passando a mão pelos cabelos. Se fosse apenas a Dolores, eu teria ignorado o pedido. Mas a presença da minha mãe mudava as coisas. Está bem, murmurei. Já vou. Desliguei, peguei minhas chaves e saí, com uma sensação incômoda de antecipação crescendo no peito. A viagem até a casa de Dolores foi tranquila, mas minha mente não parava de girar em torno da razão pela qual ela havia me chamado de repente, e por que minha mãe parecia tão séria. Estacionei em frente à casa, saí do carro e bati a porta. Minha mãe abriu primeiro, lançando-me um longo olhar antes de se afastar para que eu entrasse. Lá dentro, vi Dolores de pé perto do sofá. Ela me deu um leve aceno com a cabeça, mas antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, um garotinho veio correndo na minha direção, parando bem na frente das minhas pernas. Quem é você? Perguntou, inclinando a cabeça com curiosidade. Sorri, me abaixando um pouco para ficar na altura dele. Está vendo aquela mulher ali? Apontei para minha mãe. Eu sou filho dela. O menino assentiu, seu rostinho franzido enquanto processava a informação. Ah, disse, como se tudo fizesse sentido agora. Você é filho dela. Prazer em conhecê-lo. E, tão rápido quanto apareceu, virou-se e saiu correndo de novo. Levantei-me e caminhei até Dolores. Ela não perdeu um segundo antes de me puxar para um abraço breve. Obrigada por ter vindo, disse, sua voz firme, mas carregada de um peso que eu não consegui identificar. Mal tive tempo de responder antes que minha mãe me entregasse um copo. Olhei para o líquido âmbar, depois para ela, erguendo uma sobrancelha. Isso, ela encontrou meu olhar de frente. Você vai precisar quando terminarmos de conversar. Aquilo não ajudou em nada os meus nervos. Segurei o copo, mas não bebi, observando enquanto Dolores se sentava e me fazia sinal para fazer o mesmo. Afundei-me na cadeira, a sensação de desconforto no estômago ficando cada vez mais pesada. Ela respirou fundo e falou. Ouça, sua ex-esposa, Kristen, ela está morta. As palavras me atingiram como uma batida lenta de um trem descarrilando. Não porque eu estivesse de luto, mas porque não estava preparado para ouvi-las. Meus olhos se fixaram no rosto de Dolores, procurando algum traço de emoção. Arrependimento, tristeza, qualquer coisa. Mas não havia nada. Isso foi o que mais me deixou inquieto. O quê? Perguntei, minha voz mais baixa do que eu esperava. Dolores não vacilou. Semana passada, na Flórida. Eu a encarei, esperando alguma explicação. Mas havia algo na forma como ela disse aquilo que não soava certo. Antes que eu perguntasse, ela virou levemente a cabeça e falou por cima do ombro. Tim, vá para o quarto. O garotinho que ainda estava parado perto da porta assentiu e saiu trotando sem questionar. Só quando ele se foi é que Dolores voltou a me encarar. Então disse. Eu a matei. Meu aperto no copo se intensificou. Minha respiração falhou. Não disse nada. Apenas virei o copo de uma vez só. A queimação do uísque não fez nada para descongelar o gelo que rastejava pelas minhas veias. Minha mãe tirou o copo da minha mão sem uma palavra. Tornou a enchê-lo.
Segurei o copo cheio de novo, encarando Dolores enquanto suas palavras afundavam. Meu coração martelava nos ouvidos. Eu não sabia se era o álcool fazendo efeito ou o peso do que ela havia acabado de confessar. Ela estava em terapia, Dolores continuou, sua voz firme, calma demais para o que dizia. Mas depois descobri que ela começou a envenenar a mente do Tim com mentiras contra você. Engoli em seco, minha garganta árida apesar do uísque. Ela ia arruinar a vida dele, prosseguiu Dolores. Tudo por causa do ódio que sentia de você. Ela dizia que você a havia traído. Dá pra acreditar nisso? Você, o homem que ela traiu. O homem para quem mentiu várias vezes. E, de algum jeito, na cabeça dela, você era o vilão. Coloquei o copo sobre a mesa, meus dedos tremendo levemente. Então, o que você fez? Perguntei, embora, no fundo, eu já soubesse a resposta. Dolores inclinou a cabeça de leve, como se avaliasse quanto deveria revelar. Mas então apenas disse. Eu não podia ficar parado e assistir. Senti os olhos da minha mãe sobre mim, esperando pela minha reação, mas eu não conseguia desviar o olhar de Dolores. Eu liguei para sua mãe, disse Dolores, seu tom repentinamente casual, como se estivesse falando de uma reunião de família comum. E fomos para uma viagem à Flórida. Só 3 de nós voltaram. Expirei com força, sentindo meu peito se apertar. A polícia encontrou o corpo dela, continuou Dolores. A sala pareceu esfriar. Os lábios de Dolores se curvaram em algo que poderia ter sido um sorriso. Ou talvez fosse apenas satisfação. Meu estômago se revirou. Antes que eu pudesse responder, minha mãe falou, sua voz suave, mas firme. Você não precisa de tantos detalhes. Virei-me para ela, minha mente ainda girando com o que Dolores havia acabado de dizer. O que importa, continuou minha mãe, pousando uma mão firme em meu ombro, é que Kristen está morta. Abri a boca, mas ela não havia terminado. Marshall Jones também está morto. Senti o sangue drenar do meu rosto. O quê? Engasguei. Minha mãe não piscou. Precisávamos garantir que ninguém tirasse Tim de nós. Ela falava com uma calma assustadora, como se tudo aquilo fosse apenas mais um passo para proteger a família. Então, ele teve que ir. Balancei a cabeça levemente, meus pensamentos rodando. O que está dizendo? Dolores se recostou na cadeira, me observando. A mão da minha mãe no meu ombro permaneceu firme, me prendendo. Ele morreu em um acidente de carro, disse simplesmente. Saiu da estrada e caiu de uma ponte. O silêncio pairou entre nós, pesado, sufocante. Sem dizer nada, minha mãe alcançou a garrafa de uísque e voltou a encher meu copo. Pela terceira vez, sentei ali, segurando o copo com força. A sala parecia menor, o ar mais denso. A voz da minha mãe quebrou o silêncio. Agora, é o seguinte, Martin, começou, seu tom mais suave, quase suplicante. Aquela criança é inocente. Engoli em seco, encarando o líquido no copo, mas não disse nada. Nós já estamos velhas, ela prosseguiu. Não viveremos tempo suficiente para criá-lo. Dolores se inclinou para frente, seus olhos fixos nos meus. Aquela criança precisa de um pai. Finalmente levantei o olhar, alternando entre as duas mulheres. Havia algo perturbador na compostura delas, no fato de que tinham acabado de confessar 2 assassinatos e agora falavam de cuidar de uma criança como se fosse assunto banal. E de uma mãe, acrescentou Dolores. Soltei um longo suspiro, sentindo o peso esmagador daquela conversa. Então queremos que você o adote, disse minha mãe. Sabemos que ele não é seu filho, mas as pessoas que traíram estão mortas. Se isso ajuda. Meu estômago se revirou. Nada naquilo ajudava. Dolores pegou algo ao lado e me entregou uma pasta. Hesitei antes de aceitá-la. Transferi todos os meus bens para você, disse. Olhei para a pasta em minhas mãos. Ela parecia mais pesada do que papel deveria ser. Crie essa criança como seu próprio filho, continuou Dolores. Cases.
tenha mais filhos. Mas, por favor, dê a ele um futuro, um lar. Pisquei, minha mente um turbilhão de emoções que eu não conseguia organizar. Então minha mãe falou novamente, sua voz mais baixa agora. Nós duas estamos em estágio 4 de câncer no sangue. Minha cabeça se ergueu num estalo. Não viveremos para ver o 4º aniversário dele, disse, seu rosto ilegível. Um torpor estranho se espalhou em mim. Eu queria sentir alguma coisa, raiva, tristeza, incredulidade. Mas tudo o que senti foi exaustão. Por favor, Martim, disse minha mãe. Não estou tentando empurrar isso para você. Se decidir contra, vou entender. Mas sei que você é a melhor e única chance que aquela criança tem na vida. A sala ficou em silêncio de novo. Levantei-me. Não disse uma palavra. Não olhei para elas. Saí da casa, meus passos pesados, meus pensamentos ainda mais. Entrei no carro, dirigi direto para casa e desmoronei na cama. E então dormi. Na manhã seguinte, acordei com uma dor de cabeça que não vinha do uísque. Vinha de tudo que havia sido dito na noite anterior. Mal lembrava de como cheguei em casa. Mas uma coisa estava clara, eu não poderia deixar aquele menino crescer sozinho. Antes que percebesse, estava parado diante da casa de Dolores. Bati à porta e, quando ela abriu, não havia surpresa em seu rosto. Apenas se afastou, deixando-me entrar. Tim estava sentado no chão, brincando com alguns carrinhos. Levantou os olhos quando entrei, seu rostinho iluminado de reconhecimento. Você é o filho da vovó Linda, disse, naturalmente. Eu sei quem você é. Abaixei-me até ficar na altura dele e encarei seu olhar. Isso mesmo. E sabe de uma coisa? Ele balançou a cabeça, curioso. Você agora é meu filho. Ele piscou, como se processasse a informação. Então, com a simplicidade que só uma criança tem, assentiu. Tá bom. Foi isso. Esse foi o momento. Uma semana depois, os papéis estavam assinados. Tim era oficialmente meu filho. Minha mãe não quis perder tempo. De alguma forma, arranjou um encontro para mim com uma mulher chamada Kelly. Eu protestei de início, mas ela não quis saber. Ela é uma boa mulher, Martim, insistiu minha mãe. Ex-fuzileira naval, perdeu o marido no Afeganistão. Não tem filhos. Você deveria conhecê-la. Suspirei, passando a mão pelos cabelos. Mãe, acabei de adotar uma criança. Não estou exatamente procurando encontros agora. Só um encontro, disse ela, me lançando aquele olhar que significava que não adiantava discutir. Então, conheci Kelly e, de alguma forma, um encontro virou 2, depois 4, até se tornar algo sério. Ela me entendia de um jeito que eu não esperava. Não pressionava, não forçava, simplesmente se encaixava. 6 meses depois, nos casamos. Foi uma cerimônia pequena, apenas para a família e amigos próximos. Minha mãe parecia orgulhosa e Dolores, apesar da saúde frágil, sorriu como se tivesse visto seu plano ganhar vida. Mas a vida tem uma maneira de lembrar que a felicidade nunca é garantida. Minha mãe faleceu 2 meses após o casamento. Dolores se foi logo depois. Mal tive tempo de processar tudo antes que Kelly me contasse que estava grávida. A vida estava se movendo rápido, mas, pela primeira vez em anos, parecia que seguia na direção certa. Eu tinha uma esposa, um filho e uma criança a caminho. Então, numa tarde, me vi de volta à casa da minha mãe, organizando suas coisas. Foi quando vi um diário pequeno e gasto em cima do criado mudo. Peguei-o e folheei as páginas. Uma fotografia escorregou e caiu no chão. Peguei-a e virei. Era antiga, um pouco desbotada, mostrando 2 rostos familiares, minha mãe e Dolores, lado a lado, ambas com expressões sérias. No verso, a data dizia 1999. O local, George Bush Center for Intelligence. Fiquei sentado ali, encarando aquelas palavras, meu coração disparando no peito. Droga! Minha mãe esteve na CIA.